Fala galera do Instituto Janara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Essa aula de hoje vai para a primeira série do ensino médio. Nós vamos rever aí o tempo verbal Present Simple e resolver as atividades do livro, tá? Present Simple geralmente é uma matéria que se vê no sexto ou sétimo ano, então acredito que vocês já vão ter algum momento passado por esse assunto, mas é sempre bom a gente rever, porque ele é um tempo verbal muito utilizado. Então é bom a gente dar uma revisada aí neles e trabalhar um pouquinho em cima disso. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que o Present Simple ele expressa ações ou situações regulares, frequentes ou cotidianas, podendo ser acompanhados de advérbios como every day, every year, often, always, frequently. I go to the beach every year. Expressa fatos de conhecimento comum, water boils at 100 Celsius. Expressa capacidade, habilidade de fazer algo. She speaks Japanese. Então lembre que quando a gente está usando o Present Simple, a gente está falando sobre rotinas, sobre hábitos ou sobre coisas em geral, né? Hábitos de conhecimento comum ou quando a pessoa consegue ou sabe fazer alguma coisa, certo? Então essa é a ideia do presente simples, tá bom? Ou Present Simple, tá? Então alguma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, o verbo, esse tempo verbal, ele muda bastante da afirmativa para negativa e interrogativa. A forma afirmativa, ele é mais simples. O que acontece? Quando o sujeito terminar com I, you, we ou they, você só vai acrescentar o verbo, você não vai mudar absolutamente nada nele. Quando o sujeito for a terceira pessoa do singular, quando for ele, quando for ela ou quando for isto, nós vamos acrescentar S, ES ou IES no verbo. Então aqui a gente tem um exemplo. I, you, we or they compose all our organic waste. She composts our organic waste. He goes work on foot. Então o que acontece? Como é que eu vou saber essa diferença aqui? Quando usar S, ES ou IES. Então, aqui ele já dá um exemplo. Os verbos se comportam de maneira diferente da terceira pessoa do singular. Então, ó, eat, o verbo termina com T. Então, eu acrescento S. Study, o verbo termina com Y. Então, o Y sai e acrescenta IES. Watch, o verbo termina com CH. Vai ser conjugado com ES. Então, se o verbo termina com Y antes de uma consoante, ele vai perder o Y e ganhar IES. Os verbos que terminam em SS, CH, X, SH, ZZ recebem ES no final. Bom, então essa é a regra. Tá? Se o verbo termina com Y e antes de Y é uma consoante, o Y sai e ganha IES. Se o verbo termina com SS, CH, X, SH, ZZ, eles vão receber ES no final. Certo? Isso que a gente viu é a forma afirmativa. Na forma negativa, o sujeito, do not e o verbo. No caso aqui, ele vai usar o verbo auxiliar do ou verbo auxiliar does. Então lembra que quando for a terceira pessoa do singular, eu vou usar does not ou a forma abreviada, constrações do not, don't, does not, doesn't. Ok? Então, sujeito, negativa, sujeito, don't e o verbo. Se for a terceira pessoa, sujeito, doesn't e o verbo. Na interrogativa, ele vai começar a frase com o verbo auxiliar, do, sujeito e o verbo, ou does, sujeito na terceira pessoa do singular e o verbo. Aqui a gente tem os exemplos. Do you understand the impact of ecological footprint? Does the personal calculated footprint provide an accurate feedback? Por que aqui ele usou o does? Personal calculated footprint. No caso, ele está usando o pronome neutro it. Por quê? Ele não é nem uma pessoa, nem um animal. Então seria não exatamente um objeto, tá certo? Então o it, ele é o pronome neutro. Eu não sei exatamente o que seria isso. Não seria um objeto, mas aí nessa dúvida eu vou usar sempre o pronome it. Por exemplo, fenômenos da natureza. It's raining. Então aí não é uma pessoa,
mas é o pronome neutro. Tá bom? Então aqui agora, nós vamos fazer as atividades aqui, usando os verbos que estão entre parênteses. Então a gente vai usar aqui apenas a forma afirmativa do present simple. Então lembra, o que vai mudar no verbo? Caso seja a terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar S, ES ou IES no verbo de acordo com a terminação do verbo. Se não for a terceira pessoa do singular, eu simplesmente repito o verbo que está entre parênteses. Certo? Então, vamos lá. Decomposition naturally happen. Então, no caso aqui, quem é o sujeito? Decomposição. Decomposição é um processo. Então, aqui eu vou usar o pronome pessoal it. Eu poderia trocar isso aqui por it. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir o... Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou repetir o verbo. E vou acrescentar o S. Happens. Ok? Aí, para simplificar, que vocês veem que eu apanho bastante aqui com esse programa, para simplificar, eu vou fazer da seguinte forma. Se tiver que acrescentar o verbo, eu vou colocar da seguinte forma. V de verbo mais S. Se tiver só que repetir o verbo, eu vou colocar o sinal de verbo. De igual, certo? Então, se eu tiver que acrescentar o S, o que eu vou fazer? V mais S. Então, eu sei que eu tenho que repetir o verbo acrescentando S, igual eu fiz aqui. Tá? Se não tiver que acrescentar o S, eu vou colocar o sinal de igual. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Happens almost everywhere without making too much effort because nature, natureza. Então aqui vai entrar o S, verbo mais S, generates. Tá? Você vai acrescentar o S ali nesse verbo e acrescentar ele aqui. Bom, it's life, death cycle, but without perfect mystery, ingredients, the process, o processo, novamente o pronome neutro. O que acontece? Aqui, slow é o verbo, down é uma preposição. Então, eu só vou acrescentar o S no verbo. Então, vai ficar slow, slows, e o preposição eu repito. Tá? Slow downs. Só vou colocar o S no verbo. Tá? And results. Então, aqui, verbo mais S, tá? Bactéria performs, novamente, verbo mais S. As they, aqui o sujeito é they. Então, eu vou colocar igual tá aqui. Help, sem o S. Aqui, sou it, pronome neutro. Aí eu vou colocar verbo mais S. Bom? Decomposition, novamente, aqui verbo mais S. Aqui novamente verbo mais S. E aqui altas temperaturas, então também verbo mais S. Para não ficar muito confuso, eu já preparei aqui a resposta. Então tá aqui, ó, 14, número 1. Então fica happens, generates, slows down, results, performs, helps, takes, slows down e stimulates. Tá? Então vai entrar S em todos eles, menos no primeiro help aqui. Certo? Então quem quiser depois é só voltar aqui um pouquinho o vídeo, dar uma conferida aqui nessa parte que já tem aqui a resposta da 14, número 1, certinho. Bom? Passando para a página 15. Então, complete the sentence with the correct form of the verbs in the present simple. Então, o verbo está aqui entre parênteses. Você vai colocar o verbo, se ele vai mudar ou não. Aqui, sempre olhando de acordo com o sujeito. Então, o sujeito aqui é I. Então, o verbo aqui não muda. Ele vai ficar
igual. I and my friends, eu e meus amigos. Então o verbo também fica igual, não muda. My sister é minha irmã. Então seria terceira pessoa do singular. Então aqui o verbo vai mudar, vai ficar rides, vai entrar o S. Certo? Então aqui ó, entra S. My sister and her friend, ou seja, minha irmã e a amiga dela. Aqui o verbo permanece igual. Bom, mesmo esquema que eu fiz aqui, coloquei a resposta aqui também, ó. 15, número 1, letra A, turn off, verbo não muda. Letra B, use, verbo também não muda. Letra C, rides, eu acho que eu troquei a ordem aqui, troquei. Deixa eu só acertar aqui. Aqui é a letra C e aqui é a letra B. Bom, troquei na hora de escrever, eu troquei a ordem, tá? Só acertar aqui. Então, opa, peraí. É B, ride, C, use, certo? E D, eat, certo? Desculpa aí, galera, eu troquei aqui a ordem. Então tá aqui. Então, letra A, turn off, o verbo não muda. Letra B, rides, o verbo muda. Letra C, use, o verbo não muda. E letra D, eat, o verbo não muda. Só vai mudar na letra B, por quê? Porque o sujeito da frase é a minha irmã, ela. Então, o verbo aqui muda. Ok? Aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Vai ver a atividade 1 e transformar em perguntas. Aí você vai usando a resposta curta, sim ou não, tá bom? Então, aqui ele já fez a primeiro de exemplo. Então, na letra A, do you turn off the lights at home? Você desliga as luzes em casa? Então, aqui estava na afirmativa, ele transformou na interrogativa. E aí ele dá a resposta. A resposta aqui pode ser pessoal. Yes, I do ou no, I don't. Se for uma coisa que você faz, você vai colocar yes, I do. Se for uma coisa que você não faz, no, I don't. Bom? Então, vamos lá. Coloquei a resposta aqui também para facilitar. Então, ó, B. Does your sister ride her bike everywhere? Se for, então aqui é a pergunta. Se a resposta for sim, yes, she does. Se a resposta for não, não, no, she doesn't. Mas, professor, não tenho nem irmã. Só tem irmão. Não tem problema. Eu sou filho único. Não tem problema. Faz aqui só por fazer, escolhe uma ou outra ali. Não tem problema não. Letra C. Do you use eco bags to go shopping? Você usa a sacola reciclável para fazer compras? Se a resposta for sim, yes, we do, no, we don't. E aqui no caso ele colocou o we, que geralmente, no caso, você não faz compra sozinho. Você geralmente faz compra com seus pais ou responsáveis, né? Então, quando vocês vão fazer compras, vocês usam sacola reciclável? Se for sim, você vai colocar yes, we do. Se for não, no, we don't. Do your sister and her friend eat less meat? Como sua irmã e a amiga dela comem menos carne? Yes, they do. Ou no, they don't. Ok? Passando então para a próxima questão. Você vai completar a conversa usando um desses verbos aqui no quadrado. Certo? Então, você perceba que tem verbo que vai repetir. Bom, do você vai usar 2 vezes. Does você vai usar 3. Don't você vai usar 2 vezes. Então, alguns verbos vão se repetir. Então, vamos lá. Ele está fazendo aqui ó, uma pergunta. Se ele está fazendo uma pergunta, ele vai começar a frase com do ou does. Como o sujeito aqui é you, então ele vai usar aqui do. Tá? Do you eat a lot of chocolate? Yes. Aí a resposta, sim, I do. Yes, I do. Por quê? Pergunta o quê? People say. Por que aqui não vai entrar S? Pessoas. People, pessoas. Se são pessoas, é plural. O verbo não muda. Só muda na terceira pessoa do singular. Ok? Do you really think? Vamos lá. Do you really think it is true? Você realmente acha que isso é verdadeiro? Yes. Well, no. Aqui ele está respondendo no. Então, se é no, a resposta que ele vai colocar aqui seria don't. Tá? But my teacher really... Aqui no caso, como é
Teacher é o quê? Professor. Então, no caso, professor pode ser tanto ele quanto ela. Então, aí vai entrar o S. B, li, a, ves. Não, mas meu professor ou professora realmente acredita que isso é verdadeiro. Kate. Aí, no caso, ó, sujeito aqui, he. Pergunta novamente. Se é he, eu vou usar aqui no início da frase, does. Does he explain why? Yes, he does. Ele explicou por quê? Sim, ele explicou. He, no caso, he says. Aqui vai entrar S. Por quê? Ele. Aqui não entrou S. Por quê? Pessoas. Eles. People West Africa. Pessoas no oeste, no leste da África. Grow. Nossa, saiu horrível isso aqui. Vamos lá. Grow. Grow cocoa trees using sustainable methods. Cocoa trees é árvores de cacau. Bom, então ele está falando aí do método do plantio das árvores de cacau. And those trees don't survive without heavy pesticide use. Does it damage the soil? Yes, it does. The soil becomes ok? Por que ele usou aqui does e becomes? Porque ele está falando do soil. Soil, sola, o solo, tá? Então ele está falando sobre um fenômeno, uma parte da natureza. Seria o pronome. No caso não é nem uma pessoa, não é um animal, então seria o pronome neutro. Ok? Passando agora para a próxima página. Então ele vai falar aqui um pouquinho. What is Earth overshoot? Então, vamos lá. De acordo com o texto anterior, pode concluir que aquilo que está sendo descrito. O que ele está falando aqui sobre Earth overshoot? Significa, letra C, a opção certa. Significa que a humanidade consome mais do que o planeta consegue regenerar. Tá? No caso, overshoot ele tem várias traduções. Uma delas é a superação além do necessário. Então, ele está consumindo mais daquilo do que consegue produzir. Certo? Passando agora para a questão número 5. Which follow image would be the most representative for a poster on Earth overshoot? No caso, seria esse aqui. A Terra indo se desfazendo, por quê? Porque os recursos não estão dando conta da necessidade. Então, seria a letra a imagem correta. Bom? Então, vamos lá. Access the QR Code and answer the following question. Então, aí vocês teriam que acessar pelo celular o QR Code, que ele vai mostrar a imagem de uma campanha publicitária, que mostra pessoas resolvendo problemas a partir do engajamento de diferentes grupos. Indique o objetivo da campanha. No caso, essa campanha ela faz um estímulo ao uso do transporte coletivo, tá? Que seria uma forma de reduzir a emissão do gás carbônico que vai para a natureza. Qual a relação pode ser estabelecida entre a expressão It's smarter to travel in groups e o conceito de sustentabilidade? É aquilo que eu falei antes. Mais pessoas usando transporte coletivo, menos carros nas ruas, menos poluição na atmosfera. Isso vai ajudar o meio ambiente, né? Durante essa época de pandemia, vocês podem ver que não sei se vocês acompanharam a reportagem, mas várias regiões do mundo, a natureza está melhorando devido
o impacto menor dos seres humanos. A própria Lagoa de Araruama já está ficando uma tonalidade mais clara devido ali ao uso uso menor, vamos dizer assim, né? Vamos lá. How effectively you start practicing sustainable consumption. Então, recycling saved water. Então, vamos lá. According to the test, the number of people who are worried about selective rubbish disposal is getting bigger. Então, de acordo com o texto, o número de pessoas que estão preocupadas sobre coleta seletiva está aumentando, né? Tá? Getting bigger, ficando maior, tá? The authors affirm, então, Brazilians, os autores afirmam que os brasileiros, que no caso seria essa, get useful pieces of advice on sustainable consumption, tá? E aí, com isso, galera, a gente fechou o capítulo 6, vamos passar agora para o capítulo 7, que seria o tema Biodiversity, biodiversidade, tá bom? Então, tentem fazer para o próximo vídeo as atividades da página 18, 19, 20 e 21, tá? E aí no próximo vídeo eu vou fazer a correção com vocês. Galera, antes de eu terminar, eu quero só lembrar vocês o seguinte: qualquer dificuldade que vocês estão tendo com a realização das atividades, passa uma mensagem para mim: professor, não estou conseguindo fazer, estou com dificuldade aqui no Present Simple, o negócio está complicado, essa interpretação aqui para mim está difícil. Aí eu vou tentar entrar em contato com vocês, para te marcar de repente uma videoaula, para a gente poder fazer um trabalho mais diferenciado aí individualmente. É só o que acontece, a gente está nessa época de pandemia, a gente não sabe quando as aulas presenciais vão voltar. Está um rumor de que talvez volte em agosto, mas se voltar em agosto tem que ter uma série de ajustes nas escolas. Tá? Então ainda está muito solto, não se tem uma certeza ainda. Ok? Então o importante é a gente não parar, tá? A gente levar o estudo a sério. Então vocês estão numa vantagem muito grande que a escola não parou. Pode ser que vocês tenham tendo dificuldade na realização das tarefas, o que é perfeitamente normal, gente. Vocês estão fazendo de um sistema remoto, um sistema que vocês não estão acostumados, e aí a gente tem que ter uma adaptação. Para o sistema poder funcionar legal, eu preciso de um retorno de vocês. Eu conversei bastante isso com vocês no último vídeo. Não está entendendo matéria? Cara, entre em contato. Qualquer coisa, pede o meu número a Gisele. Eu só não vou colocar o número aqui. Como esse vídeo vai para o YouTube, não é interessante, não é legal a gente colocar o número assim. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, peça o meu número a Gisele. A Gisele vai ceder para vocês. Entre em contato, que aí eu tiro as dúvidas com vocês. O importante é não levar essas dúvidas adiante. Não está entendendo? Beleza, vamos tirar essas dúvidas. Quando a gente voltar, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, tudo isso aí vai ser revisto, a gente vai ter que rever muita coisa aí antes da gente, não pode simplesmente parar começar de onde parou. Vamos rever, vamos com calma. Tudo isso vai ser estudado, certo? Mas o importante agora, mais do que nunca, é a comunicação. Lembra que eu falei com vocês no primeiro dia de aula que a gente precisa trabalhar no sistema de parceria. Bom, então a gente precisa trabalhar junto para poder melhorar o sistema. Se o sistema não está funcionando, vamos rever isso aí, vamos ver como a gente pode mudar. Mas para eu saber se está funcionando ou não, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês me digam se está indo, se não está indo, se estão conseguindo fazer, se não estou conseguindo fazer. Eu preciso desse retorno de vocês aí. Certo? Então, galera, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente continua aí, começaremos já o capítulo 7. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.